Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. É com enorme prazer, com enorme satisfação que hoje a gente inicia mais uma atividade aí de um projeto dentro do IAR, da UF, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a professora Silvana Ullmann, sou professora da área de Libras e Educação Inclusiva do Instituto, então, e é com muito prazer que esse ano, embora de forma remota, não nas condições que nós gostaríamos, a gente está, então, desenvolvendo aí um projeto, também dentro da temática da inclusão, que é uma temática que eu e muitos alunos dentro do Instituto nos interessamos, nos inquietamos e buscamos sempre estar pensando aí junto com parceiros. Então, por isso que esse projeto ele se inicia de forma muito especial, porque ele tem a participação de professores com muito pertencimento dentro da área, com muita experiência, tenho certeza que vai ser um material riquíssimo, que a gente vai poder depois compartilhar nas redes, que a gente vai poder disseminar esse conhecimento. Porque conhecimento bom é aquele conhecimento que é disseminado, né? Então, se tem escolas, professores, alunos com práticas significativas, que bom se a gente possa conhecer essas práticas e talvez a gente ressignificar nas nossas vivências, a gente adaptar para a gente, para que cada vez mais a gente tenha experiências positivas dentro da área. Então, um pouco esse é o nosso objetivo. O projeto, eu vou projetar aqui, pessoal, uma tela para que vocês consigam visualizar comigo, um pouco das informações do projeto. Nós optamos por esse formato via Google Meet, então nós estamos nessa plataforma. De início, nós queríamos algo mais intimista, nosso objetivo era esse, mas à medida que o projeto foi se estendendo, foi tomando uma proporção um pouco maior, e que bom, então a gente resolveu manter o Google Meet, fazer ainda nesse formato, mas a gente vai se adaptar, então, para depois postar nas redes, para que outras pessoas possam ter acesso. Então, o projeto ele se chama Formação de Professores na Perspectiva Inclusiva, né? Ele é um projeto que está dentro do programa Licenciaturas da UF, desse ano de 2021. Então, eu sou professora que estou coordenando, e junto comigo estão a Carla e a Jaqueline. Após eu falar, eu vou pedir que elas também falem um pouquinho, se apresentem, para que possa ficar registrado aqui também a participação delas. Elas vão estar com a gente nos comentários. Antecipo com relação aos certificados, mas ao final as meninas vão estar colocando nos comentários um link de formulário para que vocês acessem, coloquem ali as informações simples, acho que são 4 informações, para que a gente possa depois estar emitindo o certificado, tudo bem? A gente vai enviar, então, via e-mail esses certificados. Eu gostaria de, iniciando, para que a gente iniciasse, que alguém possa fechar o microfone que está aberto, talvez. Para que a gente iniciasse, eu gostaria só que a gente pudesse fazer um panorama e eu contasse para vocês um pouquinho do caminho que esse projeto vai tomar, que acho que é interessante, porque, de certa forma, ele tenta envolver um pouco do público da educação especial. Embora a gente não tenha sujeitos que são fixos, a gente tem, sim, uma área, um conhecimento em volta de cada um desses públicos, que são importantes da gente entender, da gente saber, problematizar, conhecer o que professores estão fazendo nessa área. E aí, por isso, então, a gente tem hoje, né, um encontro específico para a gente tratar sobre transtorno do espectro autista, com 2 professoras que eu já vou apresentar, que são maravilhosas. Na semana que vem, nós faremos um encontro em que a gente vai divulgar nas redes, que vai tratar, então, específico sobre altas habilidades, superdotação. Na próxima semana, sobre deficiência intelectual. Na outra, surdez e deficiência auditiva. Na outra, deficiência visual, e por último, então, deficiência múltipla e deficiência física. Para, de certa forma, a gente dar conta, então, do público da educação especial como um todo, embora a gente não está aqui fixando eles, né, em alguns conhecimentos, a gente está gostando de cada vez mais entrar nas especificidades desse público, que é importante.
Então, eu apresento de início, antes da gente começar nossa conversa e escutar as professoras, de apresentá-las, inclusive, eu apresento as nossas redes. Eu tenho aqui o grupo do Facebook, é um grupo público, e aí vocês podem ter acesso. Ele se chama Formação de Professores na Perspectiva Inclusiva. É um grupo que a gente já tinha do projeto passado, a gente adapta para esse ano, assim a gente vai se organizando. A gente também tem um canal no YouTube com o mesmo nome, em que depois, posteriormente, a gente vai fazer a postagem da gravação do encontro de hoje, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Nós temos aqui conosco a intérprete, Ágata, né? Então, possivelmente, se tem algum surdo nos acompanhando, já está visualizando ela, né? É importante que aí já possa fixá-la. Então, os surdos sabem melhor do que eu, não preciso eu contar a eles. E aí a gente vai precisar fazer uma adaptação, porque, infelizmente, as gravações do Google Meet, elas não identificam as pessoas que não estão falando com o som. Então, acontece que, possivelmente, na gravação, a Ágata não vai estar aparecendo para que essa gravação depois, justamente essa, vai ser divulgada. Então, nós faremos uma adaptação, a Ágata vai ter acesso depois a essa gravação, ela vai fazer a interpretação para a gente fazer a edição, colocar ela do lado direito, e aí sim a gente lança nas redes sociais de uma forma acessível em Libras, que é isso que a gente pretende, né? Então, tá aí as nossas redes, os nossos e-mails, caso alguém tenha interesse de entrar em contato, o meu e das meninas que estão comigo de frente no projeto. E agora, sem mais delongas, eu apresento essas duas professoras maravilhosas, que eu tive, sim, então, o prazer de conhecer. Professora Priscila, ela é diretora, então, da Unidade de Trabalho Diferenciado da UTD, específico sobre os alunos com TEA, do município de Angra, então, né, do estado do Rio. Já tive a oportunidade de conhecê-la em outros espaços, tive um prazer enorme, então, sinta-se muito acolhida, muito recebida, muito obrigada por ter aceito esse convite novamente, por ser essa parceira aí que está sempre com a gente, que está conosco. Ela também vai fazer atividades com a gente na disciplina de estágio, relacionada à área da educação especial, então uma parceirona que eu agradeço muitíssimo, porque nós nos enriquecemos muito com a tua presença, com o teu conhecimento, então muito obrigada pela tua participação. Da mesma forma, eu saúdo e cumprimento a professora Carla Cardoso, que é, então, a pedagoga da UTD-TEA, né, de Angra, que vai estar também com a gente, falando um pouquinho específico agora de algumas práticas. Talvez não só do momento atual, né, de agora, mas de forma geral, do que ela pode contar para a gente, como essas práticas acontecem para esse público, né, enfim, coisas importantes que a gente... para os alunos, ainda informação inicial é importante, para o público em geral, porque isso é uma discussão que tem que estar na sociedade, né? Não só fechada em paredes de escola ou de universidades, mas a sociedade cada vez mais precisa saber sobre esses temas que são importantes. Então, eu já agradeço a participação de todos. Quero finalizar aí com essa frase que eu acho que pode nos definir nesse momento. Junto, nós somos melhores para qualificar, então, a inclusão educacional de todos os alunos. É esse o nosso objetivo, todos os alunos. Então, é isso que, de certa forma, nos aproxima nessa manhã, para que a gente possa estar ouvindo as professoras tão queridas que se disponibilizaram a estar aqui com a gente e aprender mais, então, específico sobre os alunos com TEA e o trabalho que vem sendo desenvolvido na UTD-TEA. Então, finalizo minha apresentação, deixo as redes. Quando a gente postar o vídeo nessas redes, nós também vamos deixar novamente as informações para as próximas semanas, e assim a gente vai se organizando para o decorrer, então, do projeto. Eu vou aqui, então, pedir para que as meninas bolsistas do projeto, a Carla e a Jaqueline, se apresentem, tá bom? Digam um nome, enfim, se apresentem rapidamente, para que também possam vocês conhecer, quem está aqui nos assistindo, essas meninas que vão estar de frente, então, que vão estar nos comentários, que vão enviar os e-mails, que vão estar comigo em toda a organização desse projeto, tá bom? Vai lá, meninas. Oi, a internet tá boa? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Eu sou a Carla, eu sou formanda, assim, né, mais ou menos, de pedagogia na UF. Eu me interessei por inclusão e meu TCC é sobre isso,
Então, eu tô junto com a Silvana, assim, em tudo. E eu me interesso muito, eu acho que essa linha deveria ser muito mais divulgada, muito mais, sabe? Falada, porque é uma linha muito importante, é uma coisa muito importante de ser dita. Então, é isso. Tenho 21 anos e é isso. Obrigada, gente, quem está aqui. Bom dia a todos. Espero que seja uma palestra linda. Esqueci de ligar. Então, bom dia, eu sou Jaqueline, eu sou aluna do quinto período de Pedagogia e sou bolsista do projeto da Silvana. Esse já é o segundo projeto que eu participo, assim, são maravilhosos, e meu tema também é sobre inclusão, sobre o transtorno do espectro autista. Assim, sou apaixonada, e é isso, obrigada já, desde então. Ótimo. Então, é com muito prazer, sem mais delongas, que eu passo a palavra para as professoras, para que elas nos brindem com um pouquinho do conhecimento que elas têm sobre a área, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, riquíssimo para todos nós. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Priscila Bahia, sou professora na rede municipal de Angra, coordenadora da UTD TEA, Unidade de Trabalho Diferenciado. E junto com a Carla, né? A Carla, nossa pedagoga, ela vai se apresentar já já. Nós realizamos esse trabalho na nossa rede. Então, eu quero agradecer desde já a professora Silvana por esse convite. É uma oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que é realizado em nossa unidade, o trabalho que é realizado com um grupo de professores. Nós temos até, inclusive, alguns professores participando aqui com a gente. Eu quero agradecer muito a participação da nossa equipe, dos outros convidados também. E eu estou muito feliz com essa oportunidade, e eu espero que seja um momento de troca, de aprendizado, né? A gente vive esse momento aí remoto, né, distante, mas ele acaba nos dando a oportunidade de estar junto com pessoas que às vezes nós nem conhecemos e que talvez de uma forma presencial nós não pudéssemos estar juntos, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós nos organizamos, eu e a Carla. Eu vou apresentar de uma forma geral o trabalho da UTD-TEA, que é importante, a gente gosta sempre de sinalizar esse nosso trabalho, né, a importância do nosso trabalho na rede. E aí a Carla, uma das nossas pedagogas, né, vai estar falando um pouco sobre as práticas que nós temos realizado nesse período remoto. Tá bom? Carla, se você quiser falar um pouquinho, que aí depois eu começo. Bom dia a todos e todas, né? Reforçando a fala da Priscila, é um prazer enorme estar aqui hoje, né, com esse convite da professora Silvana, e o nosso objetivo é justamente estar compartilhando com vocês um pouco a nossa construção, né, que é realmente uma construção de longa história, né, que a cada dia nós também estamos aí nesse processo de aprendizagem, né, e é assim que a gente vai se fazendo enquanto profissional da área. Então, a gente quer compartilhar um pouco e mostrar, né, como nós, coletivamente, né, nessa caminhada, estamos neste desafio, né, que é um desafio enorme a cada dia, por ser tão diverso, né, esse trabalho, mas muito prazeroso também, por conta dos avanços que nós conseguimos observar. Então, é um prazer enorme que todas, né, possam se sentir também acolhidas aqui, né, e é um processo mesmo importante de formação e de difusão desse conhecimento, né, de todas as áreas da educação especial. Então, quero parabenizar também pela iniciativa, pela proposta desse trabalho, né, formativo, que realmente é muito importante para todas nós. Professora Silvana, pode apresentar, por favor? Vamos lá, então.
Nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês sobre o trabalho remoto no AEE, né, na nossa unidade de trabalho diferenciado. Vou apresentar de uma forma geral como é a nossa atuação aqui em Angra, e depois a Carla vai estar falando com vocês mais especificamente das práticas pedagógicas que nós realizamos aqui no município, né, na nossa unidade. Nós fazemos parte, né, como eu já falei, da Unidade de Trabalho Diferenciado, TEA, que é a UTD-TEA, as pessoas conhecem muito como UTD-TEA. Pode passar, professora. Faz parte da é uma unidade da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, da Secretaria de Educação. Então, nós fazemos, os profissionais, a equipe que faz parte da UTD, são profissionais que fazem parte da rede municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Essa aí é a nossa localização. Nós estamos agora na rua Juiz Orlando Caldelas, número 183, no Parque das Palmeiras. Assim que passar a pandemia, quando nós retornarmos e vocês quiserem nos visitar, serão bem-vindos. Esse é o nosso espaço, é uma casa alugada, né? Nós nos organizamos, nós organizamos o espaço para atender os nossos alunos nesse local. Pode passar. Como funciona a gestão da UTD-TEA? E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas... o nosso município é um município, a professora Silvana já falou no início, né, sobre as práticas em relação à educação especial, que nós vamos fazer durante esse período, refletir sobre isso, mas o município de Angra tem caminhado há muito tempo nessa perspectiva da educação especial. Então, existem ações no nosso município que são importantíssimas, e dentre elas nós temos o trabalho da UTD-TEA, não é porque eu trabalho lá, mas assim, é um trabalho, é uma equipe, é um grupo que trabalha com excelência, com desejo, e assim, é importante a gente falar sobre esse trabalho que é realizado na nossa rede. A nossa gestão né, da UTD tem a atuação de uma coordenadora, que no caso sou eu, né, atuo como coordenadora da unidade, e nós temos também uma equipe multidisciplinar. Aí nós temos 2 pedagogas, uma delas é a Carla, né, e a outra é a Adriana. Nós temos hoje 3 psicólogas, 2 fonoaudiólogas, uma assistente social, pode passar, professora, por favor, 7 docentes dos anos iniciais, 2 docentes dos anos finais, que são professores de educação física e trabalham com psicomotricidade com os nossos alunos, 2 monitores de educação especial, uma auxiliar de secretaria, 2 zeladores e uma merendeira. Esse é o total, tendo o total de 24 funcionários na UTD-TEA. E por que eu gosto sempre de falar sobre a equipe da UTD-TEA? Os 24 funcionários, né, cada um dentro da sua área, dentro da sua atuação, a nossa equipe, os profissionais se preparam para atender os nossos alunos. Todos, o professor dentro da sua especificidade, o nosso zelador dentro da especificidade dele. Então, tem todo esse cuidado, né, que não é de agora, é de uma prática já há muito tempo, né, desde o início da UTD, desse cuidado com os nossos alunos, desse cuidado com quem chega até nós. Então, essa equipe, inicialmente, né, faz toda a diferença no trabalho que é realizado. A atenção, a forma como recebe os alunos, né, o cuidado do monitor, o cuidado do professor, da equipe multidisciplinar. Então, isso é um conjunto, né? É um grupo que trabalha em equipe, e a gente acredita muito nesse diferencial. Pode passar, por favor. Qual é a nossa realidade em 2021? E é importante a gente falar sobre isso, até para que a gente possa se situar também na realidade do nosso município. Nós temos hoje, na rede, 77 escolas distribuídas no município, em 5 polos, né? Que vai desde Garatucaia, Parque Mambucaba, e pega as ilhas também. Então, nós somos divididas em 5 polos, com 77 unidades escolares. Dessa realidade,
nós temos hoje cerca, e isso foi atualizado, né, porque eu me lembro que da última vez que eu estive com a Silvana, numa apresentação, era um número menor, mas cada vez mais o número vai aumentando. Hoje nós temos cerca de 248 alunos autistas matriculados na rede municipal. Tá? A nossa realidade hoje, o que eu estou apresentando para vocês, é em relação só à rede municipal. Nós não temos ainda os dados do Estado, os dados da rede particular. Mas, atualmente, no nosso município, nós temos cerca de 248 alunos matriculados na rede autista, com autismo, né? Até maio, né, nós tínhamos na UTD-TEA 80 alunos matriculados. E aí nós recebemos, foi um desafio, né, para nós aí nesse período de pandemia, nesse período remoto, receber novos alunos, porque o nosso trabalho, né, a família ou a escola chega até a unidade, faz uma ficha de entrada, depois nós fazemos uma anamnese com a família, depois a equipe multidisciplinar faz uma avaliação com o aluno, e aí ele é inserido dentro da UTD-TEA, com um professor, né, com um professor específico. Mas nesse formato remoto, nós não tivemos como fazer a avaliação. Então, nós recebemos agora 30 novos alunos, né, nós fizemos uma anamnese, fizemos uma troca com a escola, e aí com as famílias também. Então, foi um desafio muito grande, como atuar com esses alunos sem ter o contato pessoal, pelo vídeo, né, pelo telefone. Então, foi um desafio muito grande para a gente. Nós recebemos 30 novos alunos. Nesse total, nós atendemos 109 alunos. Hoje, a UTD atende 109 alunos matriculados são matriculados na UTD. Desses 109, 31 unidades escolares são atendidas. Das 77 unidades, nós atendemos 31 unidades e 109 alunos. Temos uma perspectiva muito grande de ampliação, um desejo muito grande de ampliação, mas é um desafio, né, que não depende só do grupo, tem toda uma logística, uma organização, mas a gente entende que é preciso crescer, né, até porque o autismo ele tem crescido, então assim, a gente entende que a gente precisa avançar. Mas hoje essa é a nossa realidade. Pode passar, professora, por favor. Como que é a organização do nosso trabalho? Nós nos organizamos, nos dividimos em 3 frentes, né, que nós acreditamos e trabalhamos em cima dessas 3 frentes, que é a inclusão, que é o apoio familiar e é o AEE. E aí, rapidamente, vou falar um pouquinho sobre essas ações e especificamente algumas ações que têm acontecido nesse período remoto também. Então, quando a gente fala da inclusão, nós temos hoje 2 formações que a UTD-TEA está realizando com a rede. Uma é a formação Autismo e Inclusão, que é voltada para os profissionais do Fundamental 1 e 2. E nós temos também a formação Crianças em Foco, que é uma formação voltada para as crianças, para a educação infantil. Então, hoje, nós temos essas 2 formações. A formação para o fundamental estão com as nossas pedagogas, a Carla e a Adriana, e a formação Crianças em Foco está com a nossa equipe multidisciplinar, com as nossas psicólogas, a assistente social, a fonoaudióloga. Então, nós estamos com essas 2 formações na rede. Estamos atendendo cerca de 400 pessoas nessas formações. Cerca de 200 pessoas nessas formações, né? Abrimos vagas nos horários e ainda tem pessoas na lista de espera. Então, assim, tem sido um momento de grande crescimento para a gente, né? De aprendizagem também. Então, nós estamos com essa formação. Nós também temos o estudo de caso, que são situações com os nossos alunos, que são situações mais específicas e requerem uma participação da equipe multidisciplinar. Então, a gente realiza essa ação, esse estudo de caso também, né, com a rede, com as escolas. Nós temos também as rodas de conversa, que são os nossos alunos, os alunos que são matriculados na UTD. Nós realizamos a roda de conversa com o nosso professor da UTD, o professor da escola regular,
né, e a equipe pedagógica da UTD e da escola regular, para que juntos a gente possa pensar em ações, em atividade, em ações voltadas sempre para o pedagógico, para o nosso aluno. Então, em relação à inclusão, essas são as nossas ações hoje na UTD TEA. O apoio familiar. Aí nós temos no apoio familiar a atuação muito grande da equipe multidisciplinar, como eu apresentei um pouco antes para vocês, as psicólogas, fonoaudiólogas, né, assistente social. Nós temos hoje a escola de pais, que é um encontro que acontece, são vários temas que as famílias, né, elas mesmas trazem esses temas são discutidos nas escolas de pais, a questão comportamental, como lidar com o aluno com a criança em diferentes situações. Então, nós temos essa ação com a escola de pais. Nós temos também, com a nossa psicóloga, Joelma, o grupo de habilidades sociais parentais, né, que também é feito com algumas famílias, nós temos cerca de 60 famílias participando. Nós temos também o grupo Estimulando a Comunicação, que é uma ação já da nossa fonoaudióloga, né, que faz esse trabalho junto com as famílias. Nós temos o apoio familiar individualizado. Cada uma das nossas técnicas, né, atende, nós dividimos os 109 alunos para a nossa equipe técnica. Então, cada família tem um atendimento individualizado, né, de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda de cada família. E nós temos também a articulação com a rede, o trabalho que a nossa assistente social faz com outros equipamentos, às vezes com o CAPSI, com o CRAS, com o posto de saúde da unidade onde a criança estuda, da comunidade onde a criança estuda. Então, nós temos essa atuação. E no AEE, né, o nosso trabalho, como que nós realizamos? Nós temos as anamneses e as avaliações, como eu falei, né, aquele processo de receber o aluno, ele passa por uma anamnese, depois ele passa por uma avaliação com a equipe multi, para que ele possa estar frequentando a UTD com a gente. Nós temos hoje o projeto Acolhendo Quem Acolhe, é um projeto da equipe da psicologia para os nossos profissionais, né, voltado para os profissionais da UTD, trabalhando a comunicação não violenta, trabalhando várias questões para a gente que recebe esses alunos, né, entender também, ter o nosso olhar também, as dificuldades que nós enfrentamos. Então, assim, tem sido um trabalho muito importante, né, de fortalecimento, até nesse momento que estamos vivendo, que tem sido difícil, um desafio para todos nós. Então, é um trabalho que tem sido muito importante. Nós temos sempre nessa interface entre professor, escola, professor, família, essa troca, né, sempre. E nós temos a orientação pedagógica, né, que a Carla, nossa pedagoga, aí tem esse contato direto com os nossos professores, sempre na orientação, sempre conduzindo, ajudando aí na elaboração das atividades, na orientação mesmo, né, das nossas atividades. Então, assim, essas são as 3 frentes que a UTD trabalha, e às vezes, e até falando agora, eu fico assim, nossa, a gente faz muita coisa, e é um desafio muito grande, né, nesse período, mas nós temos conseguido, mesmo com as dificuldades, nós temos conseguido avançar. Pode passar, professora, por favor. E aí, agora, diante desse panorama aí geral da UTD TEA, do nosso trabalho, eu passo para a Carla, para a nossa pedagoga, que vai falar um pouco sobre as nossas práticas aí nesse período do AEE, e desde já agradeço mais uma vez, e nós vamos trocando aí ao longo da formação, tá bom? Muito obrigada. Carla, por favor. Vamos, então, dando continuidade, né? É muito bom também ouvir essa primeira parte, né? Porque a gente passa também a olhar para o nosso trabalho em si e realmente observar o leque, né? E a dimensão que é estar no trabalho voltado para o aluno com TEA, né? Então, iniciando a nossa reflexão, eu trago aqui a definição, né, do DSM-5, que aponta que o transtorno do espectro autista é uma condição de saúde caracterizada por um déficit na comunicação social. Isso significa
a questão da socialização e comunicação verbal e não verbal, e no comportamento que diz respeito ao interesse restrito e movimentos repetitivos. Né? Em relação ao comportamento, também inclui aí as questões sensoriais, né, que são incomuns no comportamento autista, e que hoje, né, no DSM-5 também está bem apontado, né, apesar de eu não ter colocado aí logo no início, mas são esses comportamentos sensoriais que também estão envolvidos dentro das características do transtorno do espectro autista. E aí, né, tem esse desenho logo abaixo, tem primeiro aí a imagem, né, do livro do DSM-5, que é um manual de classificação diagnóstica de transtornos mentais, né. Essa é a quinta versão, né, quem conhece a área do TEA, né, sabe que existem outras versões, essa é a mais atual, que trouxe uma diferença no termo com essa palavra espectro. Acho que isso é muito importante a gente sinalizar, apesar de termos, né, de ter ainda algumas reflexões e discussões contrárias a essa definição, como tem em todos os debates, né, sobre a área da educação especial, mas o que eu posso trazer, né, de positivo é esse termo espectro, que traz uma abrangência no olhar que nós temos que ter para essa pessoa com autismo, né? Então, tem ali uma paleta de cores que, com esse objetivo de simbolizar essa variação que tem em relação a esse diagnóstico. Então, eu não gosto muito de falar em níveis, né? Justamente porque eles são muito diversos, né? E ele estar em uma situação apontada inicialmente no diagnóstico não significa que aquilo vai ser a manutenção para a vida dele, né? Então, ele pode estar numa paleta de cores, daqui a pouco ele está em outra variação, é um movimento contínuo, e aí nós vamos refletir um pouquinho o que pode promover esse movimento e essas transformações, inclusive no diagnóstico. Então, para a gente ter isso como um olhar de abrangência e também crítico em relação a essa classificação que o manual nos traz, tá? Continuando, também com dentro deste olhar, no próximo slide, o ponto de partida para a nossa reflexão sobre isso, né? Eu acho que atuar e pensar num trabalho, né, numa prática pedagógica para uma pessoa com autismo, nós temos que, de início, pensar e refletir sobre como reagir diante daquele documento que chega na minha escola. Né? Falo em escola, no âmbito geral, mas também envolvo a UTD nisso. Né? Como que nós reagimos diante do diagnóstico que chega até o AE? Como que a escola reage diante do diagnóstico que chega na escola regular? Então, é um ponto de partida a ser refletido. Por quê? E aí eu trago o RU, né, que traz uma discussão muito interessante, várias, inclusive, e eu trouxe essa citação para a gente refletir. É importante destacar o perigo que a supervalorização ao diagnóstico pode trazer para o espaço escolar. Espaço este que é direito legal de toda criança, espaço que deve ser dedicado a momentos de aprendizagem vivenciada e compartilhada, e ao exercício da cidadania que se faz pela valorização à solidariedade, ao companheirismo, pelo respeito às diferenças, às diversidades presentes, pelo acolhimento do outro e o fazer sentir-se
pertencente ao grupo. Então, para o início da nossa discussão, já é desconstruir qualquer valor realmente valorizado, desculpa a redundância, em relação ao diagnóstico. Então, assim, isso paralisa a nossa ação, imobiliza qualquer investimento no trabalho, porque o laudo fala mais alto para mim, no meu fazer, e ele não pode falar mais alto. Isso não só em relação ao autismo, isso em qualquer atuação voltada para a pessoa com deficiência, tá? Ali ele aponta a questão da aprendizagem vivenciada, que é o nosso foco de trabalho, né? Traz também essas questões, né? Da solidariedade, do companheirismo, do respeito às diferenças, e algo que nós entendemos como muito básico e inicial também para o trabalho é o acolhimento, né? E eu ressalto essa palavra acolhimento, que é o que nós fazemos de início na UTD. O primeiro passo é acolher aquele aluno na sua diferença, na sua subjetividade, nas suas características, para que ele se sinta bem, pertencente a esse espaço, seja no AE, seja na escola. Sempre a minha fala vai ser remetendo para o ambiente escolar, que é a inclusão, né? Como nós somos AEE, nós trabalhamos com esse objetivo, né, de contribuir para a inclusão, como a Priscila já pontuou. Então, o primeiro passo é o acolhimento, mas avançando nesse acolhimento para a aprendizagem. Tá? Então, o que nós vamos trazer aqui é um pouquinho da nossa experiência prática, são muitas questões, né, envolvidas nesse tempo, né, de fala, mas como a professora Silvana coloca, é importante, eu vou estar trazendo essa visão mais geral do trabalho, até pontuar como nós estamos fazendo hoje, nesse período remoto, tá bom? Então, continuando. Né, o que embasa, né, quais são os princípios filosóficos do nosso PPP? Tá? E aí, a gente tem como base, né, para o nosso trabalho, que também é fruto de muita discussão e formação, por anos dentro da equipe, nós temos o currículo funcional natural, tá? Uma proposta de Leblanc, que Marise Suplino, né, em suas discussões, trouxe, e a difusão disso dentro aqui, né, da nossa região, enfim. Ela teve, inclusive, na UTD, em momentos de formação, anos atrás, foi um processo muito rico de crescimento, né, e ela traz essa discussão, essa abordagem do currículo funcional, que é o que norteia todas as ações da UTD. Né? E aí, resumidamente, eu trouxe para a gente refletir. A palavra funcional se refere à maneira como os objetivos educacionais são escolhidos para o aluno, enfatizando que aquilo que ele vai aprender tenha utilidade para a sua vida a curto ou a médio prazo. A palavra natural diz respeito aos procedimentos de ensino, ambientes e materiais, os quais deverão ser o mais semelhantes possível aos que encontramos no mundo real. Então, todo o nosso fazer, né, a nossa prática, ela é pautada num trabalho funcional e natural. A gente parte do interesse do aluno, das características que ele nos traz, enquanto habilidades, enquanto também necessidade de serem desenvolvidas, né, questões que precisam ser desenvolvidas, e a partir de um trabalho funcional, que ele vai vivenciar questões práticas para aprender. Então, vocês, mais para frente, também vão visualizar, ver um pouquinho como é isso, né? Se ele precisa aprender
por exemplo, a ter um pouco mais de ação autônoma numa atividade simples no seu ambiente familiar, como, por exemplo, preparar um lanche, nós trazemos essa situação para dentro do cotidiano da UTD, criamos ali uma situação prática, funcional, não é artificial. Tem que ser na hora do lanche, tem que ser no momento certo, na hora certa. Não é criar um ambiente artificial para desenvolver aquela aprendizagem, não. É natural. Tem que dar funcionalidade, tem que ter sentido para ele. Né? Então, ele precisa aprender a se portar, a entender como funciona a ida ao mercado, né? O que ele tem que fazer para comprar alguns ingredientes. Então, se desenvolve uma proposta onde vai ser construído alguma coisa, alguma receita, e aí levamos o aluno ao mercado para que ele possa vivenciar na prática, desde a saída da UTD até a compra e o retorno e até a construção dessa receita. Então, é todo um processo baseado na funcionalidade e no natural com essa criança. Né? E a Marisa Suplino, ela coloca também, que é a base do nosso trabalho, e aí contesta, né, nos reforça em relação à questão do diagnóstico, é que ela aponta que a pessoa com TEA, a gente precisa ver antes a pessoa como centro do trabalho. Ela é que nos move, é o aluno que nos move. Então, eu costumo falar muito, eu tenho tanta coisa para falar ainda, mas, assim, eu me envolvo, porque, assim, a primeira coisa é o nosso olhar, né? Nosso olhar é para a pessoa. Como que ele é, como ele funciona naquele ambiente, nos ambientes. Então, eu preciso ter esse olhar como centro do trabalho. Tá? Outra questão que ela aponta, olhar para as habilidades. Então, que eu sei que tem, tanto que vocês observaram, não trouxe as características. Nós já sabemos quais são as características. E sabemos que são diversas. Então, não adianta eu falar uma, porque pode não ser aquela que você está pensando. Ela é diversa. Então, e aí tem vários outros locais que apontam as características. Porque nós temos que olhar para as habilidades, para o potencial, o que ele tem enquanto pessoa. E ele tem muito. Vai depender de como a gente olha. Se eu for olhar e já pensar, ele reage assim porque ele é autista, ele faz isso porque ele é autista. Mas o que é que ele faz? E que nos aponta para uma habilidade. Então, nosso olhar tem que estar focando nisso. Outra questão que ela aponta como princípio, que todos aprendem, todos podem aprender. Né? Então, se eu inicio uma atividade pedagógica, mas se eu não acredito, então eu não vou fazer algo que eu sei que ele pode até me surpreender, eu vou fazer sempre o menos. Né? Eu sempre vou oferecer aquém do que ele pode, porque eu não acredito que ele pode. Então, às vezes, eu prefiro errar em oferecer um pouquinho mais, porque aí eu estou desafiando e vendo o que é possível ali, e aí eu recuo, vou recuando, do que oferecer menos. Né? O menos não vai me dar visibilidade para nada, só vai me mostrar e talvez confirmar aquilo que eu já acredito internamente, viu? Ele não consegue. Né? Então, nós temos sempre que ter esse olhar em relação a aprender, né? Que ele pode aprender, e essa estimulação sempre pensando em atingir, sim, de acordo com o nível dele, nunca extrapolar de acordo com o que aquele momento ele precisa, mas sempre com o olhar de que ele pode, porque aí eu vou usar, eu vou querer, eu vou investir, eu vou buscar mais, eu vou apostar, né? Eu tenho que ter esse olhar interno.
Se eu não tenho, eu posso pensar muito pouco. E aí ele não vai ter oportunidade de me mostrar. Porque o autista, ele precisa de oportunidade, ele precisa de experiências. E se eu não ofereço experiências, o que é que ele vai me mostrar? Não é verdade? Então, é algo para a gente pensar bem. E a questão da família, que ela também aponta como um eixo muito importante para o trabalho, inclusive, ela coloca que, pelo fato da criança estar mais tempo em casa, 70%, né, do trabalho e a ser desenvolvido, ela atribui 70% para a família e 30% para o profissional. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Por isso, a importância de um trabalho de apoio familiar, para empoderar essa família, porque muitas vezes ela também assim, faz parte, né, do processo, ter um filho autista, enfim. A gente tem que ter esse olhar também sensível, e não sempre apontar a família, ele é assim por causa da família, ele não faz por causa da família, não. Vamos olhar para essa família, vamos acolher também, vamos orientar, para que a gente possa unir forças, né, para esse desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Deixa eu avançar. Bom, outra questão que ampara e é nosso olhar, né, do fazer pedagógico é o brincar. Então, a todo momento, o brincar, ele é transversal nas nossas ações pedagógicas. Não tem como desenvolver um trabalho sem ter ludicidade, sem promover o prazer, né, sem descobrir o que aquele aluno gosta de brincar e ser o ponto de partida para a nossa investida, né, e avançando nisso, né, o porquê, por que esse brincar é importante? Porque quando a gente pensa no autismo, a gente já imagina, ele não sabe brincar. Ele fica ali no cantinho com aquele objeto, às vezes girando, desmontando e montando, mas o que ele precisa? Ele precisa de uma condução, de uma mediação. Ele precisa aprender, né, a brincar. E aí eu trouxe aqui algumas reflexões. Enquanto se envolvem em atividades lúdicas, as crianças desenvolvem não apenas habilidades motoras, mas também cognitivas e sociais. E nós sabemos, como vimos, né, as questões da comunicação social é uma questão que demarca a pessoa com autismo. E nós precisamos oferecer essas experiências, porque elas vão promover esse desenvolvimento também, né? A maior interação a partir deste brincar. A brincadeira é uma atividade que propicia oportunidade para que as crianças sejam expostas a diversos estímulos e, desta forma, possam assimilar e recriar as experiências que observam nos outros. Isso é uma citação voltada realmente para o autismo, tá? E aí, o que a gente vê, mais uma vez? A questão de expor a diversos estímulos. Então, a gente tem que, claro, tudo de acordo com o aluno, né? Não vou também encher aquele ambiente de vários estímulos que eu posso ocasionar um efeito contrário. Estímulos que eu digo de maneira planejada, estruturada, organizada e de acordo com as possibilidades daquele aluno, ou grupo de alunos, tá ok? E aí, o brincar vai possibilitar o quê? Alguns desenvolvimentos cognitivos e sociais e vai possibilitar que a criança passe a observar o adulto. Né? E aí nós vamos entender, como assim? Né? No próximo slide, coloca um termo que eu destaco aqui, muitíssimo importante, e
se a gente sair dessa formação apenas com essa visão desse slide, para mim já está bom. Por quê? Trabalhar com o aluno autista, né? E eu preciso desenvolver a atenção conjunta, que é a mesma coisa que a atenção compartilhada, né? Dentro da característica deles, né? Normalmente, muitos não conseguem compartilhar. Eles ficam ali naquela situação, envolvido numa situação com um objeto, ou com alguma questão que não tenha função, os sapatos, por exemplo, né? Fica ali com aqueles sapatos, tira e bota, ou algum outro objeto, e não tem essa questão do compartilhar, de olhar para o outro e dividir a atenção para o mesmo objeto. Então, a nossa função como mediadores do AE, professores do AE e também nos espaços onde vocês atuam, é conseguir chegar de maneira assertiva, né, gradativa, respeitosa, neste universo, de modo que você consiga que este aluno compartilhe com você alguma coisa e você compartilhe com ele. Ou seja, que haja um cruzamento nos olhares direto para um foco determinado. É um brinquedo? Por exemplo, o aluno autista tem muita questão de chegar na escola com algum objeto que alguns estudiosos colocam como objetos autísticos, né? Esses objetos autísticos, às vezes, quando chega na escola, a gente fica sem saber o que fazer. E agora, o que eu faço? Eu tiro, eu guardo, eu deixo, eu peço a mãe para levar, para não deixar ele entrar na escola com esse objeto, e aí a gente passa a refletir. O objeto pode ser o ponto de partida para iniciar a atenção compartilhada com vocês. Conosco também na UTD, né? Então, não eliminamos imediatamente esse objeto, até porque pode trazer aí algumas mudanças também para essa criança, né? Qual é o vínculo que ele tem com esse objeto, qual é a sensação que ele sente ao ficar com esse objeto na mão, o que traz internamente para ele. Isso aí tem um leque de discussões, né? Mas qual é o nosso olhar? Permitir, trazer, deixar esse objeto, ele entra como parte do trabalho pedagógico. Né? E aí é um ponto de partida para estar desenvolvendo essa atenção compartilhada, gradativamente, né? De acordo com as possibilidades que ele também vai permitir. Permitiu, gradativamente você vai deslocando para um ambiente mais próximo dele, não diretamente, e aos poucos você vai distanciando esse objeto, não tirando de maneira brusca, né? E aí tem essa citação. Parece provável que a atenção conjunta influencie no desenvolvimento social e cognitivo posterior, por seu impacto sobre o desenvolvimento da imitação e brincadeiras. Então, aqui tem uma cena, né, o pai, uma criança, não é autista, né? Foi uma figura do Google mesmo, e você vê uma interação ali, a criança com o objeto, e o pai se aproximando, tentando, a partir do objeto, fazer essa atenção compartilhada. Esses olhares para aquele objeto, para aquele objetivo. E aí você vai dar funcionalidade desse brincar gradativamente e vai promover a imitação, porque com a atenção compartilhada ela vai olhar mais para você. Né? Mesmo que seja um olhar bem sutil, né? Não precisa ser aquele olhar fixo, porque às vezes a gente entende como olhar com qualidade apenas dessa forma. E não é, depende muito de como ele olha. Claro que a gente trabalha para melhorar esse olhar também, né? E aí isso vai desenvolvendo outras habilidades, como a imitação, a interação e a imitação. Então,
é um destaque que a gente traz, que deve estar presente nas nossas ações pedagógicas. Continuando. E aí, eu criei um esquema, né, para a gente compreender, tentar chegar a uma visão, né, da importância do que envolve. Brincar envolve o quê? Então, é esse movimento que eu tentei mostrar aqui para vocês. A partir da atenção compartilhada, eu estou promovendo a interação social, né, desta criança, porque ela está passando a olhar mais para mim, sobre aquele objeto que elas têm interesse. Aí, a partir daí, se constrói uma significação naquele instrumento que ela está usando, vai gerar uma imitação também em cima daquilo que ela está vivenciando. Porque quando ela passa a desenvolver a atenção compartilhada, ela desenvolve a interação e, ao mesmo tempo, ela vai desenvolver este olhar para o outro, ao seu redor, sobre a ação daquele outro, e aí ela começa a aprender pela imitação. E tem muitos estudos que apontam também que o que chama a atenção da criança autista é a ação que nós fazemos para determinada coisa. Então, ela não vai olhar diretamente para o objeto, ela vai olhar para aquilo que você está fazendo com aquele objeto. Então, ter esse entendimento, ela está vendo. Então, nós somos esse modelo para elas, né? Então, nós temos que ter esse foco no olhar. Sempre esse movimento cíclico, né? Então, a partir disso, ela volta para a atenção compartilhada, para a interação, significa aquilo que ela está fazendo, porque ela está dando função para aquilo, né? Aquele objeto tem um significado, tem uma função, e aí ela vai imitando e vai aprendendo nesse círculo da mediação. Tá, gente? Continuando. E aí vamos para a UTD. Já estamos na UTD, mas no sentido, o que fazer com isso tudo que vocês ouviram, né? A questão do currículo e o brincar integrado nas nossas ações e no nosso plano de ensino individual. Então, eu tentei representar aí, no centro tem IPEI, né? Em volta tem essas caixinhas que eu chamei hoje de cogumelo, né? São várias junções que dá a ideia que ela continua crescendo, né? Elas vão se completando e vão crescendo à medida que o nosso fazer também, o nosso olhar sobre aquele aluno vai desenvolvendo. Então, o que nós temos nesse entorno do PEI, que é a base e a construção do nosso fazer? São essas áreas que vocês estão visualizando. Eu vou falar apenas rapidamente, logo após eu vou estar falando um pouquinho sobre cada uma. Então, o PEV, né, que a PEV é Prática Educativa de Vida Independente, que é a prática funcional do aprender a fazer, né, os passos, a sequência de uma ação, isso tudo faz parte do PEI. É a comunicação a estimulação sensorial, que nós desenvolvemos também no PEI. Todas essas habilidades, né, que nós sabemos, muitas vezes apresenta aí uma disfunção, uma forma de sentir diferente nesse espaço, e aí a gente promove estímulos nessa área para que ele possa interiorizar melhor, receber melhor e dar respostas mais adequadas, que não seja tão sofrido, né, para eles. Então, a gente desenvolve isso e temos vários caminhos, respostas também interessantes. A comunicação,
né? O que que a gente faz para estar estimulando essa comunicação do aluno? A estimulação cognitiva é aquela visão, ele pode aprender, mas nós precisamos estimular, né? Toda pessoa com deficiência precisa de estímulo. E na estimulação cognitiva, nós estimulamos a memória, estimulamos o raciocínio, várias ações, né, de trabalhos. A questão são bases, questões que nós entendemos como base para aprendizagens posteriores, para aprendizagens acadêmicas. Então, o foco do AEE, que é um trabalho, né, que tem o objetivo de complementar, no caso do AEE para autismo, é um trabalho voltado para a complementação do trabalho desenvolvido na inclusão. Então, nós fazemos isso a partir da estimulação de habilidades que entendemos ser importantes para esse desenvolvimento das habilidades mais complexas desses alunos, tá? A psicomotricidade, todo trabalho voltado para o corpo que nós trabalhamos, e este outro quadrinho, que é a troca de experiências com a inclusão. Então, o que compõe, o que faz parte do nosso PEI? Todas essas áreas, né? Todas essas habilidades que entendemos que são habilidades que vão estar contribuindo para o desenvolvimento global deste aluno em diversos ambientes que ele ocupa, né? Família, escola, no social. E, a partir da troca com a inclusão, nós percebemos qual o caminhar que aquela escola está desenvolvendo e qual o caminhar que o AEE está desenvolvendo. E nós fazemos, né, já há anos desenvolvido esse trabalho de roda de conversa, antes no presencial, né, e depois, com a pandemia, estamos fazendo no virtual. Então, é neste momento que a gente passa a conhecer a prática um pouco mais daquela unidade, para integrar os caminhos das nossas ações, focando sempre na aprendizagem daquele aluno. Não adianta a gente ir para caminhos opostos, né? Continuando, o tempo voa, né? Então, em relação à estimulação sensorial, como que eu vou tentar trazer para vocês, em linhas gerais, porque são muitas abordagens, né? Mas só para visualizar, em linhas gerais, como são desenvolvidos os trabalhos. O que a gente foca? Então, dentro da estimulação sensorial, né, é oportunizar o aluno que experiencie diversas atividades lúdicas que envolvam seus sentidos, abrindo as possibilidades para que o aprendizado de outras habilidades posteriores ocorra de maneira mais efetiva. Então, o que a gente explora no sensorial? E aí nós temos muitas leituras de Jean Ayres, né, que é uma terapeuta ocupacional, mas a linha da terapia ocupacional é terapia, né? Nosso trabalho é pedagógico, então nós trabalhamos a estimulação. Temos o tátil, o proprioceptivo, o vestibular, né, que é a questão do equilíbrio, o visual, o auditivo e o paladar, que a gente entende como sensibilidade bucal. Esse processo, nós fizemos uma análise coletivamente na equipe e algumas adequações também nesse trabalho. Então, a gente estimula o tátil, né? Dentro da pesquisa, aponta que o tátil, o proprioceptivo e o vestibular são aquelas habilidades essenciais que a gente precisa iniciar com o aluno. Tá? Então, eu vou iniciar por onde? Né, diante disso tudo. Vai pela base, tátil, proprioceptivo e o vestibular. Então, vamos pela base, por isso coloquei na parte superior, né?
para eu iniciar o trabalho. E aí eu tenho que sentir, tem que ter muita sensibilidade nesse trabalho, que recursos eu vou oferecer para explorar esse tátil. A princípio, né, ele rejeita mesmo, né, tem aluno que você vai iniciar o trabalho com tátil, você traz aquela geleca, né, para estimular, para ele sentir, e aí logo ele não quer colocar, e a gente tem situações de que depois de um tempo ele sorria com aquilo. Então, a princípio, a gente tem a reação, não quero, a gente vai devagarinho, põe só o dedinho, né, vamos sentir, faz para ele ver como é que funciona, ele vai sentindo confiança e vai colocando aos poucos, até a ponto dele achar divertido e brincar com aquele slime e começar a desenvolver e sentir aí essas sensações que é importante para o desenvolvimento dele, essa textura, né? O corpo, essa noção corporal o tempo todo, a gente desenvolve nesse trabalho, e o equilíbrio, né? Ele está em posições diferentes, a brincadeira, de roda, o pular-corda, né, vários tipos de atividades que podem ser desenvolvidas aí. Música, a gente trabalha muito com essa questão do som, da percepção do som, né, já estimulando para que ele possa, ao chegar em um determinado ambiente, principalmente numa sala de aula, que tem vários estímulos, né, como ele se portar, como reagir ali. É claro, gente, que isso tudo é um processo lento, muito gradativo, e vai depender de cada aluno. Vou correr aqui por conta do nosso horário. Pode adiantar, professora? E aí eu tenho a psicomotricidade, esses elementos todos, pessoal, fazem parte do nosso projeto, tá? Consta em nosso documento, que chama Matriz Curricular, e aí eu desloquei para que a gente tivesse essa visão global do trabalho. Quais são as áreas que a gente estimula e que devem ser estimuladas de acordo com as pesquisas que nós fazemos, né? Então, a psicomotricidade, que é desenvolvida por os dois professores, né, a professora Deiva e o professor Alexandre, da área da educação física, que é possibilitar a pessoa com TEA viver e sentir o seu corpo de forma integrada, incentivando-a a descobrir seu próprio movimento, oferecendo instrumentos que estimulem o desenvolvimento de suas habilidades motoras, associadas aos aspectos emocionais e cognitivos. Então, quando a gente olha para uma criança autista ou um adolescente, a gente vê muitas vezes aquele corpo contido, a dificuldade de se movimentar, muitas vezes pela própria proteção social, uma forma deles atuarem como uma proteção ao outro, não quero que me invadam, né? Então, eles se portam muitas vezes assim. E aí a gente precisa avançar nessa estimulação, né, nesse conhecimento do corpo, a partir de várias atividades psicomotoras, envolvendo não só questões motoras, mas aspectos ligados à questão emocional e cognitiva. É o fazer pensar sobre a ação física, a ação psicomotora que vai ser realizada. Então, todo o processo nesse trabalho em grupo, e aí desenvolve esse trabalho com o objetivo de eles entender melhor o corpo nesse espaço, né, e se relacionar melhor também, porque a psicomotricidade tem muito isso, né, o desenvolvimento da interação social, das habilidades sociais. Continuando, cada item desse não tem, né, professora, como está falando pelo tempo, mas agora tem outra questão desenvolvida também, e algo que eu quero sinalizar, pessoal, que também foi meu objetivo, aquele desenho inicial, né, tipo uma colmeia, mostrando que essas áreas se relacionam dentro do PEI. O que vai fazer o professor elencar um objetivo ou outro para compor o PEI
é, sim, o ponto de partida ao aluno, o interesse, a necessidade do aluno, que o professor, né, vai avaliar junto comigo, coletivamente, enfim, e vamos elencar quais habilidades naquele momento precisam ser desenvolvidas no PEI. Então, essas áreas estão sendo apresentadas assim de forma didática, para que vocês possam visualizar como nós exploramos, o que nós exploramos, tá? Mas elas estão integradas no PEI, tá? Proporcionar atividades pedagógicas em que o professor possa auxiliar ou oportunizar interações que enriqueçam o repertório comportamental do seu aluno, incluindo os aspectos acadêmicos e sociais, prezando por complementar a formação destes, visando a autonomia e independência na escola e fora da mesma. Então, esse estudo é embasado em Delpretes, né, que aponta a questão da habilidade social e traz essas áreas, né, que nós trabalhamos no cotidiano, que é o fazer amizades. Então, isso são coisas que fazem parte do PEI. O que tem dentro do PEI? Não trouxe os objetivos, né? Por exemplo, fazer amizades, cooperar com o outro, olhar para o outro, permitir contato, permitir ajuda. Então, isso vai compor o PEI e nós vamos promover situações concretas para que ele desenvolva essa habilidade. A civilidade, o cumprimentar, por exemplo, empatia, ele consegue considerar o ponto de vista do outro. Então, isso vai compor o PEI e nós vamos trabalhar, estão entendendo? Com as estratégias construídas para que ele possa colocar isso em prática e ir aprimorando esse seu repertório comportamental. A assertividade é uma questão muito forte nisso, né? E também o autocontrole e a expressividade emocional. Como que ele controla quando algo não acontece como ele esperava? Isso é muito forte, né? Ele rejeita, ele joga, ele enfim, cria algum comportamento que não é legal. Então, a gente observa isso e vamos trabalhar para que ele consiga lidar melhor com essas regras do ambiente, as regras sociais, o esperar a sua vez, tá? Então, são questões que a gente trabalha. E as habilidades sociais acadêmicas, que é o sentar, o ouvir, né? Seguir as regras mesmo, né? O que eu preciso fazer agora para depois dar seguimento. Então, são várias habilidades dentro deste campo que estão aí nesses quadradinhos. Tem vários objetivos que vão compor a partir da análise de qual área ele precisa desenvolver. Ok? Seguindo. Tem a comunicação, que eu coloquei aqui alguns exemplos, e é uma área que nós estamos em discussão, vamos ainda discutir coletivamente, né, no grupo, para ver por onde nós vamos adaptar, ampliar, rever, enfim, estamos nesse passo aí, mas, basicamente, o que nós temos é proporcionar a ampliação da comunicação a partir das situações lúdicas e concretas, visando estimular a expressividade do aluno, seja verbal ou não verbal, contribuindo na sua autonomia do meio. Então, como que isso acontece, né? Mesmo, aí a gente fica perguntando, e o não verbal? Como que a gente faz? Também fazemos. Eles também se comunicam. E criamos estratégias para isso. De que maneira essas caixinhas, vamos pensar assim, de que maneira ele demonstra desejo em continuar uma ação? E aí tem lá, ele vai precisar de símbolos concretos, símbolos abstratos, ou ele se comunica de alguma forma na linguagem. E aí nós vamos promovendo e percebendo de que maneira ele se manifesta para colocar que rejeita algo ou alguma atividade.
E nós vamos avançando. Se ele não consegue manifestar o que ele rejeita, opa, então, de que forma eu preciso estimular e que recurso eu vou usar para ele manifestar, expressar que ele não quer, que ele rejeita. Né? Então, escolher entre 2 ou mais objetos oferecidos. Como que ele faz isso? Então, é algo a se atentar. Deseja continuar uma ação. Eu acho que está repetido ali, né? Deseja realizar uma nova ação. A gente precisa saber, ele pode não querer aquilo, ele quer outra coisa. Como que ele tenta mostrar isso? Ele consegue? Então, nós precisamos nos atentar a isso nos ambientes e promover recursos para ele mostrar. Nós usamos muito figuras, né? Imagens concretas, imagens abstratas, do PECS, né, que a gente utiliza como imagens para organizar o ambiente, as rotinas dentro da UTD, dentro das salas. A gente sinaliza todo o ambiente, onde é o banheiro, tem lá a imagem do banheiro, a porta da sala da psicomotricidade, enfim. A comunicação tem que circular nos ambientes que ele ocupa. Tá? Como ele faz uma pergunta? De que maneira ele se expressa para fazer uma pergunta? Então, através da comunicação, são oferecidos recursos, né, visuais, para que ele possa desenvolver. Mesmo aqueles que são verbais, ainda precisa de estímulo para conseguir organizar de que forma ele vai responder àquela situação, aquele problema que ele quer falar, ele não consegue, enfim, tá? E a gente vai explorando assim. E eu esqueci de falar que na área das habilidades sociais, nós trabalhamos muito histórias sociais. A gente traz história social para o cotidiano do AE, e a partir dali a gente vai refletindo sobre aquela situação para que ele se coloque no lugar e possa generalizar aquela situação na sua vida em outros ambientes, tá, gente? Então, história social é um leque também muito importante na prática com os alunos autistas. Pode continuar. E aí eu tenho PEV, né, que são as práticas proporcionar atividades educativas e funcionais aos educandos para que dentro das suas potencialidades possa desenvolver habilidades para uma vida independente que lhe permitam participar ativamente do ambiente em que vive, promovendo seu bem-estar na sua vida familiar, escolar e social. Então, o tempo todo nós repetimos aqui a autonomia, proporcionar o seu desenvolvimento em todos os espaços, familiar, escolar e social. Tá? E aí é trabalhado o autocuidado, o vestuário, atividades domésticas, né, como eu exemplifiquei, aquele aluno, por exemplo, independente da faixa etária, tá? Mas principalmente os maiores, os adolescentes, que muitos chegam à adolescência, não vamos generalizar, né? Mas alguns chegam à adolescência, não conseguem preparar seu próprio lanche, não conseguem preparar um suco, tá? Então, nós desenvolvemos essas áreas também. Orientação e mobilidade, que é o sair, se movimentar no espaço, conhecer outros espaços. Atividades no bairro, nós fazemos muito, né, para estabelecimentos comerciais. O que eu faço para chegar ali? Como eu tenho que pedir alguma coisa para a moça da padaria? E aí, isso tudo é feito com o apoio da comunicação alternativa também, nesses ambientes. Eles saem, levam as fichinhas de comunicação alternativa para se comunicar e pedir o que quer em algum estabelecimento comercial. Continuando, a estimulação cognitiva, né, que a gente organiza, que é para promover, a partir de experiências variadas, o desenvolvimento das diversas habilidades cognitivas, visando estimular o raciocínio, a organização e a elaboração do pensamento para executar uma ação, conseguir generalizar e aplicar
em diferentes contextos, favorecendo as suas aprendizagens e inclusão escolar. Então, um pouco já do que a gente conversou, né? A gente desenvolve muito esse trabalho também, em todos os EIs, né? Todas as salas têm, porque nós não conseguimos separar isso em caixinhas, né? Isso acontece o tempo todo de maneira integrada, tá ok? Então, a gente precisa ter esse olhar. Agora eu vou fazer isso, estimulação cognitiva, agora habilidade social. Não. Acontece num conjunto, dentro do contexto, elas perpassam, elas circulam entre si, tá bom? Como todo conhecimento, não existe fragmentação, né? Então, vamos passar. E aqui, essa matriz é a maior matriz que nós temos, porque a gente quis dar uma abrangência, né, e um caminhar de construção para ela. Nosso objetivo, como a E, é colaborar no processo de leitura e escrita, né? Mas antes de chegar na leitura e na escrita, existe um caminho para isso. E aí a gente tem como base a nossa querida professora Deise Serra, que trouxe aí para a gente um material maravilhoso, né, que a gente usa em nossa prática, estamos ampliando as nossas ações pautadas nisso, né, porque é ainda uma proposta nova, né, de 2018, e também estamos com esse objetivo de difundir para a inclusão como um caminho importante para o processo de alfabetização das crianças autistas, tá? E aí ela traz logo de início, no material dela, a questão, ela usa precursores de linguagem. Aqui eu coloquei habilidades prévias, porque eu estou juntando com outras habilidades também, mas ela traz como precursores de linguagem, ou seja, para eu desenvolver o trabalho nessa perspectiva da aprender a ler e escrever, ele precisa do olhar com qualidade, o sorriso responsivo, a imitação, e olha aí mais uma vez, comportamento de atenção compartilhada. Então, se eu quero desenvolver algo e o meu aluno, ele ainda não tem um olhar de qualidade, ele não consegue fazer o movimento do olhar, acompanhar o movimento com o olhar, acompanhar algo com o olhar, eu preciso estar desenvolvendo isso com dinâmicas e estratégias, porque como ele vai chegar lá na alfabetização se isso não está aprimorado, né? O sorriso responsivo, eu tenho que observar isso. Existe esse sorriso tem uma função dentro daquele contexto, né? Ou é um sorriso que ainda a gente não consegue entender, né? Porque quando o bebê, o sorriso, ele vem, né? O primeiro sinal é o sorriso. Como que é isso para a criança ou adolescente autista? Né? É expressivo? Quer transmitir uma expressividade ali? E a imitação? Então, eu preciso correr, eu acho. Vocês devem, com certeza, conhecer a Deise Serra, então é só mergulhar aí na pesquisa, no trabalho dela, que é maravilhoso. E aí a gente trouxe também a questão do processamento visual e auditivo. Por quê? Porque se nós entendemos a questão da aprendizagem, da leitura e da escrita, eu tenho que juntar o auditivo, né? Ele precisa ter atenção auditiva, localização sonora daquele som, a discriminação, a memória auditiva, figura a fundo. Por quê? Para ele conseguir se atentar ao som das letras lá na frente, né? E tem muitas que apontam o trabalho também com os sons do ambiente. Vai iniciar um trabalho com o som, o auditivo, a estimulação auditiva, a gente iniciar com os sons do ambiente também. Ele discrimina o que é um som de um cachorro, o que é um som de uma buzina. Então, a gente tem que explorar, trabalhar essa percepção
e essa seleção, né, do som. E o visual também, várias habilidades que a gente pode desenvolver. Continuando, aqui eu não vou, só vou ler realmente, né, todo esse trabalho prévio, todas essas habilidades prévias, incluindo essas também, a consciência fonológica, que é um caminhar do nosso trabalho, que é desenvolver consciência fonológica a partir da exploração das subclasses, entendendo-as como um dos caminhos primordiais para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, quais são as subclasses? Então, vamos mergulhar nisso daí, nesses estudos, e explorar isso, né? A consciência da palavra, consciência de sílaba, rima, aliteração, consciência fonêmica. Então, às vezes eu quero que ele chegue na consciência fonêmica, que é a última etapa, antes de desenvolver a da palavra, sílaba, rima e aliteração. Então, precisamos nos atentar para a hierarquia que tem no desenvolvimento dessa consciência fonológica. Ela tem que ser desenvolvida de maneira instruída, né? Capovilla fala da instrução explícita. Então, o que é instrução explícita? É a aprendizagem formal, organizada, pautada em recursos estruturados, sequenciados para poder desenvolver. Não é, hoje eu vou trabalhar consciência fonológica, aí põe uma música, vai explorando. Não. Tem a hierarquia, tem os caminhos de construção dessa consciência fonológica. E nós temos que seguir por aí. Ok? As funções executivas, que é onde a gente quer chegar, não é verdade? Até hoje, nós aqui temos algumas questões nas funções executivas, nós adultos. Imagina a criança com TEA, mas eles podem avançar também. Ok? Então, é o quê? Desenvolver as funções que permitem realizar diferentes atividades e ações, desde aquelas consideradas mais simples até as mais complexas, sabendo que todas se relacionam entre si, a partir das conexões cerebrais. Então, a gente trabalha memória, controle inibitório, flexibilidade, tantas outras. E aí eu destaco aqui, também de acordo com nossos estudos, muitos estudos, né, pesquisas feitas com o próprio TEA, perceberam três habilidades básicas nas funções executivas, que são a memória, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Essas três. Então, vamos trabalhar o quê nesse leque todo de funções? Vamos priorizar com os alunos autistas o desenvolvimento da memória, controle inibitório e flexibilidade. O que é o controle inibitório? E agora? Como é que eu vou fazer? Ele ter um autocontrole das suas ações, sejam corporais e mentais também. É saber segurar aquela ansiedade, aquele desejo de fazer algo, porque não é o momento. Eu tenho que esperar. É ele saber esperar a vez e a hora. Flexibilidade cognitiva que é uma questão muito importante, porque a gente fala muito de rotina, né? O autista precisa de rotina para se organizar, ótimo, ele precisa de rotina. O ponto de partida é a rotina, o que ele vai fazer no início, depois, até finalizar. Mas vamos gradativamente fazendo algumas modificações nessa rotina, porque aí vocês estão desenvolvendo essa flexibilidade cognitiva. Porque a mudança de algo para eles, repentinamente, porque o mundo ele é inesperado, as coisas são inesperadas. E esse inesperado causa aí um grande sofrimento para o autista. Então, nós temos que promover situações com muito cuidado, no momento certo, situações introdutórias diferentes que ele não estava prevendo, para que ele possa
se reorganizar ali e passar a desenvolver essa flexibilidade. Porque se ele ficar nessa rotina, vai ter uma hora que ele vai se deparar com algo que não estava na rotina, e isso vai ser um prejuízo para ele, nas suas relações, no seu desenvolvimento. Continuando, estou quase fechando, não vou falar, né? Então, trabalhamos isso, estimulamos isso de maneira integrada, vamos para a leitura e a escrita. Então, nosso trabalho complementar, ele também foca essa questão da leitura e da escrita e da matemática. Também temos a referência e o método da professora Deise Serra, que a gente vem desenvolvendo no nosso trabalho. Então, contribuir com o processo de alfabetização, considerando o método voltado para o aluno com TEA e outros conhecimentos afins, né, porque eles se complementam, tendo como base os pré-requisitos e as habilidades necessárias que antecedem a aquisição da leitura e da escrita. Então, como, por exemplo, a professora Deise orienta, não inicia com palavras, inicia com as figuras, com as imagens. Então, tem todo um caminhar, toda uma etapa, com as vogais iniciar. Não são as vogais que nós temos em mente, naquela ordem. Ela propõe o A e o I, mas a princípio com imagens, e aí tem toda uma etapa para você percorrer, muito interessante, que a gente tem experimentado e vivenciado. E os conhecimentos da área da matemática também, né? Desenvolver habilidades prévias de forma lúdica, possibilitando a aprendizagem dos conceitos matemáticos fundamentais e, consequentemente, contribuir para o processo de novos conhecimentos. Então, são aqueles conhecimentos básicos, cheio, vazio. Deise tem essa produção maravilhosa que vem nos ajudando bastante nessa caminhada. A nossa matriz, ela foi reconstruída com essa base teórica o ano passado. Então, nós estamos nessa caminhada também de construção da prática, né, dessa prática. Mas já temos vários relatos muito interessantes. Pode seguir. E aí, um pouquinho do nosso período remoto, né, o PEI, a gente já conversou, como nós fazemos, né, nós temos o grupo de pais com as famílias no WhatsApp, e aí os professores, eu estou também, Priscila também está, a Adriana também está nesse grupo, nós vamos dialogando ali, mas o diálogo direto é o professor com a família. A partir das orientações que são feitas, né, para o trabalho. Então, nós estamos entregando atividades impressas, que são blocos de atividades, a família vai até a UTD, busca os blocos, e toda a orientação é feita no grupo, ou também no privado, quando a família se sente mais à vontade, e casos que permitem estar desenvolvendo chamadas de vídeo com os alunos, é feito isso também. Então, o professor interage com o aluno em chamada de vídeo, desenvolvendo a apostila, né, o bloco, que o pai ou a mãe já pegou na UTD. Tem professoras que encaminham vídeos explicativos também no início da semana, encaminham os vídeos, explicando para a família passo a passo da atividade, para que o aluno também possa visualizar no momento que ele quiser visualizar, fica ali gravado, para poder ter mais segurança, mais tranquilidade aí, né, para a família mediar, porque hoje quem está mediando esse trabalho do AE é a família, né? E encontros e reuniões que a gente vem realizando pelo Google Meet também, com as famílias, enfim. E aí eu trago umas experiências para vocês, né? Aqui do lado esquerdo, no alto, tem uma aluna, ela está desenvolvendo a metodologia, o método, na verdade, da professora Deise, e ela está ali fazendo o movimento da vogal I, né? Ela está fazendo isso em videochamada.
na professora, orientando, a mãe ao lado, e ela olhava, era uma aluna que foi um trabalho, assim, maravilhoso por 3 anos ou mais, para ela fazer isso. Ela não sentava, ela ficava 5 minutinhos apenas, hoje ela consegue ficar 20, né, e olhando. Então, está aí o avanço e a importância das habilidades prévias, este olhar com qualidade, essa atenção compartilhada, tudo isso foi trabalhado para que ela conseguisse hoje estar ali centrada, fazendo e reproduzindo a letrinha naquela, acho que é uma farinha, alguma coisa, que eu não sei agora o nome. Aqui no meio, a professora interagindo, né, com o aluno também, já um adolescente, você vê aí a expressão, a alegria, né, como que muitos têm essa potencialidade. Ali do lado direito, uma criança fazendo atividade de PEV em casa, ou seja, a construção de uma receita, e ele participando, fazendo a cobertura ali. E a mãe, isso tudo, pessoal, a mãe, por exemplo, essas fotos da criança ali, a mãe enviou para o TD, dando um retorno, né? Como que é esse retorno do trabalho? Carla, é importante falar também que nós temos autorização, né, para divulgar a imagem, tá? Para ficar tranquilo. Só da direita que eu tampei, porque eu não tinha certeza, é uma criança nova, mas os demais têm autorização, tá, ok? Então, é o brincar, né, percorrendo aí no nosso trabalho também no remoto. As orientações vão passo a passo para a família, de construção de brincadeira, e o professor vai orientando como isso precisa acontecer. Tá bom? Alguns exemplos. Pode seguir. E aí todo o nosso trabalho tem essa perspectiva, né? Eu vou estar falando mais para frente, rapidinho, sobre essa parte. A Priscila acho que já colocou bem, acho que eu não preciso estar falando. Pode seguir. E aí eu estou focando aqui as rodas de conversa que tem, né? É um caminho que nós estamos trilhando já há muitos anos, e damos continuidade nesse período remoto, na perspectiva do trabalho colaborativo. Hoje, a tendência, né, toda a discussão tem sido o trabalho colaborativo, mas a perspectiva, muitas vezes, é o professor na sala com o outro professor, o professor da educação especial, juntamente com o professor da inclusão, ambos no mesmo espaço, caminhando no planejamento. Eu coloco perspectiva porque, nesse caso, eles não estão lá, né? Estão numa outra visão de trabalho. E qual é o nosso objetivo com essa roda? Primeiramente, conhecer o trabalho pedagógico construído na escola comum, a fim de complementar e integrar as ações, promovendo a aprendizagem do aluno. Se o AEE, né, nós somos AEE, se nós não conhecemos o que está sendo realizado na escola comum, nós não teremos condições de complementar, de construir um PEI que esteja de acordo com aquelas necessidades. Estamos neste caminhar, é um caminhar, é um desafio, é uma aprendizagem, tanto para o AEE quanto para a inclusão, né, mas é o caminho, nós precisamos estar próximos para isso. E contribuir, né, na construção do PEI, do aluno incluído, a partir do diálogo e discussão sobre a prática pedagógica realizada nos diferentes espaços, integrando os saberes e produzindo novos conhecimentos. Então, é integrar as ações do AE, as ações da inclusão, produzir novos conhecimentos e, efetivamente, pensar qual o caminhar no PEI, na adaptação curricular que aquele aluno precisa na inclusão. Então, tem uns exemplos, pode continuar. Então, aqui eu trouxe, né, para mostrar um exemplo de roda que nós realizamos com a escola
Municipal Princesa Isabel, né? Eu tenho aqui a pedagoga Alexandra, e a professora Gleice, que é da inclusão, sou eu ali, né? A Márcia, que é a nossa mediadora, né? Que ela trabalha nesse momento auxiliando na secretaria, então ela faz a ata, nem sempre ela consegue estar, porque tem que se dividir, porque esse trabalho de roda de conversa acontece por mim e pela Adriana Menezes, a outra pedagoga. Então, a gente vem dividindo essas ações pela complexidade e o crescimento dos alunos incluídos. Então, ora ela está comigo, ora ela está com a Adriana, e a gente vai fazendo esse trabalho. Acima é a professora Valéria, que atua no AEE. Então, a gente faz essa conversa, essa troca sobre o aluno ali, né? O nosso ponto de discussão e reflexão. E aí, continuando, nesses momentos, a gente faz a apresentação, o AEE apresenta o que está sendo realizado no AEE para aquele aluno, tá? E aqui eu trouxe a apresentação do material que a professora da Princesa Isabel construiu. Então, ela compartilha e a gente vai discutindo. Bom, eu acho, aqui acho que está legal, acho que aqui talvez vamos diminuir essas imagens, vamos começar com menos e vamos ampliando, enfim. Mas no caso desta unidade, nós ficamos assim super felizes, porque nós percebemos que estávamos integrados nas ações. Foi muito positivo aí a prática dessa professora Gleice, sob a orientação da pedagoga Alexandra. Então, foi uma discussão muito rica. Então, é esse movimento que nós estamos fazendo na rede como um todo. Continuando, no caso, finalizando, né, a nossa avaliação nesse processo, né, ela é processual, semestral. No presencial também acontece assim, nós fazemos o PEI semestralmente, paramos para avaliar e depois construímos outro PEI, tá? E nesse período remoto, o diálogo constante com a família é essencial para o nosso trabalho, e o olhar avaliativo, o processo avaliativo se dá nos aspectos positivos, em desenvolvimento e os desafios para a aprendizagem. Então, a partir das mediações realizadas, do retorno da família, nós avaliamos isso, né? O que está acontecendo em aspecto positivo, o que ainda precisa desenvolver, e quais os nossos desafios aí, principalmente quando nós retornarmos para o presencial. Então, foi, agora fechando, tenho só mais um último slide, com uma outra reflexão de Orhu, que é o caminho para as práticas pedagógicas inovadoras e não excludentes não é de focar nas inabilidades, nos déficits, naquilo que os alunos não sabem fazer, tampouco direcionar a expressão do ser. Distintamente é olhar para o aprendiz e compreendê-lo como um sujeito que aprende e promover condições para que ele se expresse à sua maneira. Então, é sempre o olhar para esse sujeito, enquanto sujeito que aprende, que tem uma forma de ser, né, e que não está ali fechado e rotulado com algo que veio antes, né, que é o diagnóstico, a gente pensar de maneira prospectiva, ele pode, e nós também podemos, né, contribuir nesse processo. Nós, o AE, nós, qualquer profissional que hoje atua com um aluno autista. Então, encerro aqui a minha fala. Aqui tem as bibliografias usadas. Ô, Carla, querida, Priscila, querida, acho que a gente pode definir a fala de agora como nós, todas pessoas maravilhadas aqui, em poder ouvi-las, em poder aprender com vocês, desde a organização, que a UTD vem se estruturando, se organizando de uma forma ímpar,
né, pensando desde a perspectiva do AE, na inclusão, enfim, e toda essa parte pedagógica que é reconhecidamente cheia de propriedade, de estudo. Então, a gente vê que é um coletivo que estuda, que pensa a área com carinho, e acho que aí está a receita, talvez, a gente não fala em receita, mas aí está a coisinha que a UTD tem de especial, que faz tanta diferença, a UTD-TEA, e que a gente ouve, né, na região, não só no município de Angra, mas na região, que é um trabalho muito bacana. Então, assim, é uma honra para mim e para todos que estão aqui assistindo, e depois para quem vai nos assistir, poder conhecer o trabalho que vocês vêm realizando. Assim, então, muito obrigada mesmo por compartilhar conosco. Como a gente está no avançado da hora, eu vou pedir que as meninas coloquem nos comentários o link para que da presença, relacionada à presença. Nós vamos ter outros momentos para continuar essa conversa ainda dentro do projeto. Que bom, fico muito feliz por isso, porque essa conversa não pode terminar aqui. Mas para a gente finalizar e para que vocês pudessem, então, trazer as considerações finais de vocês, eu gostaria, assim, que vocês pudessem deixar, talvez, uma provocação para que mais pessoas, de certa forma, pudessem se colocar nesse desafio, porque esse trabalho que vocês mostraram aqui para a gente hoje é um trabalho muito desafiador, é um trabalho de professores que querem fazer diferença. Não é um trabalho fácil, é um trabalho muitas vezes cansativo, exaustivo, sobretudo nesse momento agora. Então, se trata, a gente conversou aqui, está falando de professores que fazem a diferença, que vestem a camiseta, como a gente, né, diz comumente, e pensam realmente na importância desse trabalho para cada sujeito. O que é a nossa profissão, se não isso, né? Impactar pessoas, contribuir com o avanço de pessoas. Então, eu acho que a nossa profissão é belíssima por isso. E aí, como considerações finais, eu gostaria que vocês, então, finalizassem, deixando as considerações de vocês, junto com uma provocação, para que outros professores possam tentar, de certa forma, se entender parte desse processo, de que é possível, de que muitas vezes é mais atividades, de que exige um tempo para que eu elabore, de que às vezes eu posso estar cansada, mas como professora eu estou dando o meu melhor, para que a gente possa, de certa forma, impactar mais pessoas, construir cada vez mais redes de pessoas que querem realmente fazer a diferença. Eu acho que a gente precisa cada vez mais avançar nesse entendimento. Nem sempre a gente sabe tudo, nem sempre a gente está com as condições legais para fazer, às vezes a gente está cansado, a gente tem as questões, inclusive, pessoais, mas a gente não para. Então, as considerações, eu gostaria que vocês, de certa forma, pudessem inspirar outras pessoas, mais do que vocês já inspiraram, para que também se sintam parte, que é possível, assim como a UTD-TEA está realizando um trabalho muito bacana, em outros espaços isso também acontecer. Então, eu deixo a palavra aí não sei se a gente inicia com a Priscila, depois a gente finaliza com a Carla. Agradeço muitíssimo, viu, a participação de vocês. A gente vai seguir dialogando, porque a gente quer aprender cada vez mais com vocês, viu? Obrigada. Carla, pode falar e eu concluo. Então, o que eu tenho a dizer, né, de forma que estimule, de que motive cada vez mais o número de pessoas para esta causa, né, porque entendo também como uma causa. Primeiro, porque eles estão aí, né, se hoje não está na sua sala de aula ou no seu espaço educativo, eles vão chegar, né, então eu preciso antes de tudo, saber que eu tenho que mudar em mim o meu olhar sobre esse sujeito. Né? De onde eu parti a conversa, eu quero, acho que terminar também, no sentido da gente olhar para o sujeito enquanto forma e funcionamento diferenciado, e não como uma coisa que está marcado e vai marcar a vida dele. Não. Ele pode avançar naquela situação, né? Ele pode avançar daquilo que está ali marcado de características. Ele só vai avançar se nós acreditarmos nisso,
né? E acreditar que nós, educadores, aprendemos também, e aprendemos com eles. Quem vai mostrar o caminho, porque às vezes nós, educadores, nós queremos traçar os nossos caminhos, não é? Aquilo que eu entendo como verdade, aquilo que eu entendo ser o melhor, porque aquela é a minha experiência, não é verdade? Mas atuar com o aluno autista, eu preciso olhar para ele. É o aluno que vai traçar o caminho do seu trabalho. Então, a partir do momento que você olhar para ele enquanto sujeito de potencial, que tem um funcionamento diferente e que pode ampliar suas relações sociais, eu consigo desenvolver meu trabalho. Porque ele que vai ser o ponto de partida, é o interesse dele, e não aquilo que eu entendo como melhor para ele. Então, acho que é este olhar que nós precisamos ter em nós e saber, nós podemos sim. É desafio para todo mundo, para o TD também é. A cada dia nós recebemos um novo aluno, um novo funcionamento, uma nova forma de atuar no ambiente, e nós vamos aprendendo com quem? Com ele. Ele vai traçando e nós vamos vendo, bom, vamos por aqui, aqui é o caminho que ele mais tem interesse, e vamos gradativamente desafiando e propondo outras ações para essa estimulação, sempre tendo a crença nas possibilidades, né? Acreditar nas possibilidades desse aluno e nas minhas também, enquanto educador, né? Não deixar, eu não sei o que eu vou fazer, normal, mas eles estão aí, eles estão chegando, e nós não podemos dizer, eu não sei, eu tenho que dizer, eu vou buscar, eu vou caminhar, eu vou seguir, eu quero ajuda, mas eu preciso fazer, porque ele tem o mesmo direito de todos os outros alunos. Eu acho que é isso, não tem mais como dizer, este aluno não entra mais na minha sala, né? E sim, vamos apostar, dizer, eu preciso aprender e vamos caminhar junto, e é possível sim. E eles nos surpreendem. Aquilo que muitas vezes a gente acha que não é, a gente vê que é e muito mais. Tá bom? Acho que é isso. Esse olhar diferenciado que eu acho que todos nós precisamos. Bem, vamos lá, né? Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, eu estou muito feliz e emocionada aqui por... É um grupo de educadores. Nós temos aqui um grupo que já está na caminhada da educação há muito tempo. Nós temos também outros alunos aí que estão já na pedagogia, já estão na faculdade. Nós temos alunos ainda no ensino médio, nessa formação aí, no desejo de entrar para esse trabalho para a educação, e eu tenho muito orgulho de ser professora, de ser educadora. Hoje nós vivemos uma conjuntura nacional que não facilita um desmonte total da educação, mas nós estamos aqui, e eu acho que é importante entender, para quem está chegando agora, e para nós que já estamos há um tempo, né, para nos fortalecermos, porque a educação, ela precisa ser libertadora. E a gente entende hoje, com tudo que a gente tem vivido, que é um caminho, educar é preciso. E a gente precisa educar não só os nossos alunos autistas, mas todos os nossos alunos. E é entender, isso que a Carla falou, e é o que a gente acredita enquanto TDTEA, nas possibilidades, olhar as possibilidades. Às vezes a gente se pega a um laudo, às vezes a gente se pega a um papel, e a gente fica assim, como que eu vou fazer? Eu não consigo. Não, mas é entender que por trás daquele laudo, por trás daquele papel, existe uma pessoa, existe um ser humano com inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos para se seguir. Eu levo isso para todos, né? Eu acho que muitos aqui não vão trabalhar especificamente com aluno autista, mas vão aí no decorrer da vida se encontrar com aluno autista. Mas é importante que, enquanto educadores, nós possamos olhar as possibilidades. É possível. E nós precisamos fazer essa diferença. Mesmo diante dessa conjuntura atual que tenta nos mobilizar, eu acho que é importante a gente entender isso.
entender o nosso papel, entender que nós temos essa responsabilidade e lutar, pensando sempre nas potencialidades, pensando sempre na possibilidade dos nossos alunos. Então, esse é o meu desejo, o olhar, olhem além do que o papel, além do que o laudo pode mostrar, que com certeza a gente vai encontrar aí muitos desafios, mas é apaixonante esse trabalho. Muito obrigada a todos por passar essa manhã conosco aí. É isso, gente. Bom, não vou me alongar mais, vou deixar a gente finalizar com essas palavras lindas de Carla e Priscila. Agradeço novamente vocês duas pelo compartilhamento dos conhecimentos que vocês têm, enriqueceram muito a possibilidade de quem pôde estar aqui com a gente, quem depois vai poder ter acesso ao material. Então, muito obrigada por socializar um pouco do que vocês sabem sobre. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente também. Semana que vem a gente continua as atividades. Tenham todos, então, um excelente dia e, mais uma vez, obrigada pela presença. Tchau, gente. Tchau, foi um prazer. Tchau, gente. Obrigada.